Aventuras de Tales, de Bela Pinto de Souza. Em um passado não muito distante, nas entranhas da região amazônica, a quilômetros de distância das cidades situadas às margens dos rios, era possível encontrar aldeias indígenas. É o caso da aldeia dos Tiriós. Mesmo distante do meio urbano, os índios que ali habitavam, pouco a pouco começavam a ter contato com o homem branco. Por imposição ou não, o fato é que os padres, em sua maioria das cidades vizinhas, faziam-se presentes no dia a dia da aldeia. Aos poucos, e até sem perceberem, os índios já estavam sendo aculturados. Perdiam seus hábitos, seus costumes, sua língua, para absorver a cultura do homem branco. Hoje, identificamos esse fenômeno como globalização. Faz parte da dinâmica social da humanidade. Porém, vale ressaltar, e não se pode negar, que esse contato com os padres lhes era benéfico, pois, de início, era a única forma de receberem medicamentos, vacinas contra as endemias e demais recursos naturais. Para que esse contato fosse mais frequente e menos penoso, uma pista de pouso para aviões pequenos da FAB, Força Aérea Brasileira, foi construída nas proximidades da aldeia. Os padres foram os primeiros a manter esse contato, mas logo chegaram alguns pesquisadores, cientistas sociais e professores para realizarem seus estudos in loco. E acabavam por coabitar por meses aquela aldeia. Foi isso que aconteceu com o professor Neto. Ele, a mulher e o filho, de pouco mais de um ano, ali acamparam por uma longa temporada, o que acabou sendo uma grande aventura em plena floresta amazônica, algo inusitado. Assim que chegaram, Tales, o bebê filho do professor, não se fez de rogado e foi logo provando o alimento que a jovem índia mãe, sentada em uma maqueira, mastigava para triturar e depois dar ao seu rebento. Isso foi fundamental para que o branquinho, como era chamado pelos meninos índios, fosse aceito no seio da tribo sem nenhuma rejeição. De pele alva e cabelos cor de mel, Tales ensaiava os primeiros passos. Destacava-se em meio às cunhantãs e curumins, parecendo um talismã. Todos os pequenos pegavam sua mão e, como cicerones, mostravam ao novo visitante as belezas do lugar. E assim, o tempo se encarregou de fazer daquela oportunidade de estudo uma feliz convivência com os indígenas. Cada dia na aldeia era um aprendizado diferente. Os homens cuidavam da caça, as mulheres da roça. Todos tinham seus afazeres. Os mais velhos, sempre por perto das crianças, a ensinar-lhes as tradições. Ambé, o índio mais velho da tribo, ficava horas contando histórias, enquanto tirava óleo de andiroba para fazer unguento ou macerava ervas num velho alguidar para preparar banhos cheirosos. Os chás eram um grande segredo dos nativos. Só os mais velhos e o pajé sabiam como usar e que doença curavam. Era comum, no final da tarde, os índios reunirem-se para fazer as mais belas pinturas corporais e os tradicionais cortes de cabelo. Até as crianças se misturavam aos maiores e participavam também. À noitinha dançavam para agradecer ao deus Tupã pela boa caçada, pela mãe chuva e pelos animais. Também pediam proteção para o cacique, o chefe da tribo. Os rituais eram acompanhados de perto pelo professor Neto e sua esposa Eli. Pós-graduados em linguística, faziam do trabalho um sacerdócio. Não tinha hora nem tempo ruim. Tudo era observado e anotado no caderno de campo, pois na época não havia notebook. E assim passavam-se os meses. Era um aprendizado diário, verdadeiramente gratificante. Certo dia, quando parecia estar tudo em perfeita ordem, ouviram-se gritos. Eram as índias mães que chamavam a atenção de todos. Elas deram falta de algumas crianças e do branquinho também. Foi aquele alvoroço na aldeia. Mais que depressa, os guerreiros resolveram se espalhar para procurá-los. Era habitual, nas tardes ensolaradas, as crianças saírem para passear e brincar umas com as outras. Aproveitavam para catar minhocas para servir de iscas nas pescarias e aprimorar a arte da pontaria, flechando peixes na beira do laguinho. Mas nunca haviam demorado tanto. Enquanto uns saíram para percorrer a redondeza, outros se uniram em orações pedindo ao deus Tupã proteção aos pequeninos.
mas logo foram vistos voltando para a aldeia. O branquinho, já exausto, vinha pendurado dentro de um aturá na costa de um dos indígenas, o mais taludinho da turma, trazendo bem apertado nas mãos um presente para o seu pai, uma espécie de troféu pela maratona. Era uma cuia com água cheia de peixinhos que pareciam pedras preciosas de tão coloridos que eram. Ele já estava assimilando a cultura indígena como se fosse um verdadeiro curumim. Indiferente ao cansaço, começa a contar com alegria sua aventura. Por fim, adormece nos braços de sua mãe. No outro dia, pela manhã, bem cedinho, ouvia-se longe o barulho do avião. Todos correram para a pista à espera de novidades. Entre os missionários, estava chegando naquele voo uma cientista social que vinha em missão do governo federal. Para surpresa do professor Neto, a jovem cientista era sua contemporânea de faculdade, a Lulu, como era chamada carinhosamente, com quem havia perdido contato desde a formatura. Ela era a colega mais querida da turma. Mais que isso, chegava a ser parente do professor, segundo a árvore genealógica da família. O reencontro trouxe tanta felicidade que resultou em um convite especial. Lulu seria a madrinha de Thales, já que ele ainda não era batizado. Passavam-se os dias. Os preparativos para o batizado se intensificavam. Quando foi anunciado na aldeia que a filha do cacique iria se casar, e para a felicidade de todos, seria no mesmo dia do batizado do branquinho. A partir daí, não se falava em outra coisa. Todos os afazeres convergiam para a grande festa que aconteceria daí a 3 dias. É chegado o grande dia. Primeiro, acontece o batizado à beira do rio na presença de todos. O capelão do exército realiza a cerimônia e Thales recebe seu primeiro sacramento. Em seguida, começa o casamento. São vários os rituais. Os indígenas dançam e cantam para festejar e pedir felicidade. Em seguida, é chamado o índio mais velho da tribo para abençoar o casal. O velho índio inicia sua homenagem dando a eles uma plantinha, dizendo-lhes: cultivem sempre esta planta sagrada e terão muita sorte no amor. Abençoa o casal e volta-se aos presentes pedindo silêncio a todos. Passou então a contar em voz alta a lenda a que remete a planta sagrada. Diz a lenda que um índio macuxi apaixonou-se pela mais bela índia de sua tribo. Enamoraram-se e casaram-se. Viviam muito felizes até que sua esposa é acometida de uma grande enfermidade, ficando paralítica. O jovem índio fica desolado e torna-se um rapaz triste. Contudo, sente a cada dia crescer o seu amor pela esposa. Para que estivesse sempre junto de sua macuxi, o índio constrói uma espécie de tipóia, amarra em suas costas e sai carregando a amada para todos os lugares sem nunca se separar dela. E assim, o tempo foi passando, lua após lua. Certo dia, caminhando pelo roçado, sentiu que sua carga estava mais pesada do que de costume. Parou para ver o que estava acontecendo. Para sua surpresa, ao soltar a tipóia, percebeu que sua amada estava morta. Tomado pela dor, saiu mata dentro até encontrar um lugar ermo onde ninguém os encontraria. Deitou-se debaixo de uma árvore frondosa, abraçado à sua amada. Ali ficaram para sempre à mercê da própria sorte. Os índios da aldeia deram o casal como desaparecido, como se tivessem sido devorados por uma fera selvagem. Anos mais tarde, alguns nativos que por ali passavam encontraram um facão que era usado pelo índio. Perceberam também que ali nascera uma planta bonita, viçosa, nunca vista naquele lugar, cujas folhas maiores traziam uma folha menor fixada em seu dorso, lembrando assim o índio e sua amada amarrada em suas costas. A esta planta deram o nome de tambatajá. A partir daí, os ribeirinhos passaram a acreditar que a planta é uma espécie de amuleto. Quem a cultiva terá muita sorte no amor. Em seguida, os festejos recomeçaram e foram até o amanhecer. De longe se escutavam os sons dos tambores e dos maracás. Dias depois, é chegada a hora dos missionários deixarem a aldeia. Junto com eles, também seguem viagem o professor Neto, sua mulher Eli e o pequeno Thales, pois já haviam encerrado os estudos na tribo dos Tiriós. Foi muito difícil para Thales absorver a ideia de que tinham que partir.
Ali era o seu lugar. Ele que viveu parte de sua existência num paraíso em perfeita harmonia com a natureza e com os nativos, não imaginaria voltar para a cidade, deixando para trás aquela exuberante floresta amazônica e os índios, seus irmãos pela alma e pelo coração, com quem viveu uma história feliz. Para os tiriós, ficaram as mais belas lembranças.